Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação e de negócios com a nova economia, o Alfa Collab. Aqui a gente dá privilégio, né? Privilegia e tenta conversar mais com fundadores de startups, eventualmente também com fundos de venture capital, com transformação digital e cultural nas empresas, pessoas que atuam nessa área, eventualmente também com sustentabilidade. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Pedrosa. O Bruno Pedrosa, ele é Chief Executive Engineer Officer, ou seja, o cara que é o head de engenharia e um dos sócios da produtora Brothers, além de membro fundador da Associação Brasileira de X-Reality. Ele já trabalhou em projetos de realidade virtual para Ford, Chevrolet, Iveco, Mercedes-Benz, Netflix, Skoll, 99 Táxis, Twitter, entre outras empresas. E vários desses trabalhos que ele fez foram premiados e reconhecidos internacionalmente. Ele já palestrou sobre a temática de mídias imersivas e realidade virtual em diversos eventos e festivais, como o Rio 2C, o Path Festival, o Clube de Criação, enfim, um monte de eventos muito interessantes sobre esse tema palpitante que a gente vai falar hoje. Ele é formado com honras em Computer Animation, que é, a formação central dele, pela Full Sail University, e é administrador de empresas pela UFG. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, tá, no Trends. E é isso, estamos aqui para bater um papo hoje, conversar um pouquinho sobre trajetória, dividir experiências, né? Eu acho que antes de mais nada, me vejo também um pouquinho como um evangelista aí dessas novas tecnologias imersivas, né? Que eu acredito que que inauguram aí uma nova era de interação homem-máquina que a gente está começando a ver surgir. E que é muito interessante, muito instigante, ao mesmo tempo curioso, né? Às vezes um pouco obscuro para algumas pessoas. Então, acho que é isso também para poder dividir esse tempo hoje. A gente, antes de começar a falar da Brothers especificamente, eu faria um convite para você exatamente para lançar luz sobre esses temas, né? Para a nossa audiência e nossos espectadores. Fala um pouco para a gente, de uma forma sucinta, o que é realidade virtual, o que é realidade aumentada, e eventualmente até sob esse guarda-chuva maior de experiências imersivas. Conta para a gente. Legal. Então, para a gente tirar um pouquinho dessa sopa de letrinhas que eu falo, né, que acho que cada marca acaba assumindo o nome, né? A Apple acabou de lançar aí recentemente o óculos dela e já veio com Spatial Computing, né? Então, acho que eu vou partir da Apple porque eu acho que a Apple ela tem um ponto, né, nessa facilidade que ela coloca, que traduz para computação espacial, né? E a gente pode comparar um pouco com algo que é mais próximo da gente, que é o mobile computing, né? Que é a computação do celular, né? Ou até mesmo com o personal computer que está ali, né? O laptop, né? Então a gente tem ali um laptop, um desktop que vem do personal computer, a gente tem uma evolução para um tablet, para um celular que vem para um mobile computer, né? E agora a gente está chegando aí na era vamos dizer assim, do spatial computing, né? Esse aqui é um óculos da Meta, por exemplo. Então, o que a gente vê é que realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, são nomes, né, que estão se dando para produtos criados nessa nova plataforma, uma nova plataforma de computação, né? Uma plataforma que está aí há muito tempo, já está sendo desenvolvida há muitos anos, mas que começa a ganhar um pouco mais de força a nível consumidor de alguns anos para cá, e que ainda tem muito chão pela frente. Mas a proposta final é que a gente possa, em um óculos ou futuramente em um par de lentes, interagir, né, com o conteúdo digital integrado ao nosso mundo real, né, que a gente não realmente precise usar uma telinha pequenininha, ou que a gente precise digitar para o computador, mas que tudo que seja digital possa estar de alguma maneira integrado com o mundo real. E aí por isso vem o termo computação espacial, que é a ideia de você, do computador, enxergar o mundo, compreender o mundo através de câmeras, sensores, o que é um centímetro, o que é um metro, onde as coisas estão, contexto dos objetos, dos acontecimentos, e aí tem uma participação forte de inteligência artificial nesse processo também. E a partir do momento que ele entende, que ele tem esse input do mundo, ele compreende, através desses óculos ele dá um output, né, uma saída de colocar um elemento digital integrado com os espaços. Muito parecido com o que a gente vê na realidade aumentada do celular, do Pokémon Go e tal, só que integrada
com os seus olhos. E para fechar, a realidade virtual seria diferente da realidade aumentada, onde a gente tem talvez alguns elementos digitais integrados com o mundo real, muitas vezes através de uma tela de celular. Na realidade virtual, você tem todo o seu ambiente ocupado por um espaço virtual, ou grande parte desse ambiente é ocupado por um espaço virtual, e você fica completamente imerso nesse espaço, né? E a gente tem agora essa realidade mista, que falam também, que confunde um pouquinho, mas é basicamente a mesma ideia da realidade aumentada, onde a gente tem o espaço físico que você vê normal, com alguns elementos digitais, só que ao invés de você ver através da câmera do celular, você vê através dos seus óculos, muitas vezes com câmeras que estão filmando o ambiente externo e projetando para dentro. Então, isso é uma explicação, passando um pouquinho aí pelos conceitos. Muito bacana, Bruno. Acho que a gente começou muito bem, botando essas questões na mesa de uma forma muito sintética, o que expressa o seu grande conhecimento do tema. Agora, veja, já surgiram 1000 coisas aqui, aplicações em todo tipo de coisa, de engenharia, construção, enfim, é um mundo, né? Um mundo. Mas antes de falar desse mundo, vamos falar da Brothers. O que a Brothers faz? Por que vocês criaram a empresa? Fala um pouco do nome também, né? Porque Brothers com D de dado é uma expressão bem brasileira, né? E conta pra gente aí, então, o que a Brothers faz, que valor ela gera, como vocês criaram a empresa. Então, a Brothers hoje ela é uma production house, que a gente fala, né? Ela é um mix de produção com software, então ela tem o foco de produzir conteúdo multiplataformas. A gente começou o nosso trabalho em 2016 em São Paulo, e quando a gente chegou, veio da união minha, do André, do Cassius, e posteriormente do Furlan, que é um dos nossos sócios mais recentes, mas também já está com a gente quase desde o comecinho ali. E aí, a primeira proposta da Brothers foi realmente suprir uma demanda do mercado digital de publicidade, onde a gente estava tendo uma transição intensa de conteúdos para plataformas digitais, saindo do formato mais tradicional de TV, da publicidade mais clássica de 30 segundos, indo para diversos formatos com várias nuances. E aí a gente tinha um gap grande entre grandes produtoras que talvez não atendiam isso da melhor maneira ou não gostariam de atender, porque estava falando de verbas um pouco menor e muita saída de filme diferente, muitos formatos diferentes, e algumas outras produtoras muito pequenas e talvez não preparadas para atender alguns grupos. Então a gente veio ocupar uma lacuna ali de construir uma empresa que fosse sólida, que tivesse uma parte de compliance, que tivesse um cuidado jurídico, um corpo de volume de caixa, né, que a produção de filme é um conteúdo que demanda um cash flow intensivo, assim, também para você poder conseguir atender, e ao mesmo tempo trazendo aí, por exemplo, o Furlan, que era um dos atendimentos de uma das maiores produtoras do Brasil, experiência minha com a área de finalização e direção, do Cassius, do André com a área de produção de show. Então a gente juntou essas forças e foi atender esse mercado e crescemos bastante. Em 2017 a gente abriu o braço de tecnologia, então eu sempre fui apaixonado por isso desde sempre, né? Então a minha segunda graduação foi em Computer Animation, e desde lá eu entrei em contato com o que a gente chama de Game Engines, que são engines de jogos que produzem ali conteúdos interativos. E em 2017 eu tive contato com o primeiro óculos de realidade virtual a nível consumidor, que foi um HTC Vive e o Oculus Rift na época. E aí me encantei com aquilo, falei, galera, a gente quer iniciar aqui um braço novo na produtora, que é um braço de tecnologia. E aí a gente começou a Brothers Interactive, né? Então a gente separou a Brothers Filmes, que era de publicidade, e a Brothers Interactive. Então a gente tinha duas vertentes crescendo e rodando em paralelo, e deu muito certo. O primeiro projeto já foi financiado, a gente comprou os óculos, tudo, nunca precisou colocar R$1 no negócio de realidade virtual, por exemplo. Ele sempre foi crescendo sozinho ali. De lá para cá, ele evoluiu bastante, eu fui cada vez mais me aprimorando nisso, né, na parte de... Fiz algumas especializações em game design, em engenharia de software. Estou indo, inclusive, sábado agora para Boston, vou visitar a Babson College, fazer um intensivo de empreendedorismo lá, vou visitar Harvard, vou visitar o MIT, vai ser um momento legal também de fazer contatos mais na área de tecnologia mais avançada um pouquinho. E a Brothers também tem um braço forte de entretenimento, que é onde a gente tem algumas parcerias. A gente lançou, por último, na HBO, né, na HBO, o último show da Elza Soares, que foi gravado aí em São Paulo, inclusive. Lindíssimo, assim, belíssimo trabalho do meu sócio Cassius, que está na HBO para poder assistir. Ela chegou a falecer 2 dias depois das gravações nossas com ela, então foi um momento muito importante para a gente. E aí a gente lançou alguns materiais autorais, alguns
tem uma história gigantesca de produção de conteúdo dos mais diversos, mas eu acho que onde a gente entrega valor de fato em um atendimento e uma comunicação muito clara, onde a gente consiga entender os problemas que os nossos clientes estão tendo e trazer um valor agregado na solução desses problemas com soluções inteligentes e que caibam no que ele está precisando. Então, dificilmente a gente vai levar coisas que não funcionam, que não cabem, ou exagerar só para puxar para o nosso lado, para ter uma história, para contar, para ganhar um prêmio. Não, a gente é muito focado em entender, cara, pelo que você está me contando, pela sua história, pela sua marca, isso faz sentido, isso não faz, isso aqui faz sentido, isso não faz, e a gente estrutura um projeto dimensionado para aquele cliente, né, personalizado para aquele cliente, e trazemos aí equipes multidisciplinares para poder atuar. Então, hoje a gente tem cerca de 20 pessoas fixas na produtora, mas para você ter ideia, a gente tem tem ano que a gente chega a trabalhar com 800, 900 stakeholders diferentes plugados em projetos. Assim. São mais de 200 projetos entregues para clientes no mundo todo. A gente já entregou projetos na Europa, nos Estados Unidos, América do Sul, Oceania. Então, a gente já trabalhou com projetos no mundo todo. E a Brothers, para você ter uma ideia, desde que ela nasceu, ela tem 2 pedidos de orçamento por dia, em média. Então, que é bacana. A gente está falando, são quase 9 mil. A gente está fazendo uma estruturação nela, que inclusive a gente está abrindo uma etapa de busca por parceiros também na área de investimento, que a gente está chegando numa etapa de expansão da empresa, então a gente está preparando a parte de valuation, né? Então estamos chegando nesses números recentemente agora. Nós somos os primeiros homologados pela Meta, como ISV, que são Independent Software Vendors na América Latina, para poder vender soluções também de tecnologia em realidade virtual utilizando os óculos. Então, tem uma trajetória bem grande, com muitos clientes, negócio mesmo falou, a gente atendeu Netflix, Disney, TikTok, Mercedes, Ambev, enfim, a gente tem clientes grandíssimos nacionais e clientes muito grandes a nível internacional também. A Ford, a gente tem um projeto muito bem sucedido com eles, que já está 5 anos rodando em parceria, um projeto de tecnologia mais tradicional, um pouco Web 360, com foco em educação, que é um foco muito grande do nosso braço de tecnologia na parte de educação. Então a Brothers hoje é isso, é uma produtora multiplataforma que entrega conteúdo personalizado com alto valor agregado para a parte de conteúdo publicitário ou de comunicação corporativa, né? Para a parte de entretenimento, com foco mais em canais ou originais, IPs, e a parte de tecnologia, dando suporte para todos esses, para plataformas mais integradas, computação espacial e inteligência artificial. Muito legal, Bruno. Fantástico, cara. É um negócio imenso e à medida que você vai falando, a gente vai entendendo o tamanho da coisa. Eu vou me permitir aqui, durante um pequeno período do nosso papo, de falar de algo que aparentemente pode parecer assim, o lado do copo vazio. Não é muito minha cara, não. Eu gosto de ver o lado cheio, tá? Mas eu acho que vale a pena para a gente esclarecer. Você falou de desktop, falou de celular. São tecnologias altamente disseminadas e presentes em todos os espaços. E quando a gente fala, eu estou vendo a parte, estou vendo do ponto de vista leigo, tá? De realidade virtual, óculos, realidade aumentada. Aí você falou por exemplo, de clientes, aplicação na educação, aplicação em apresentações em feiras, por exemplo, essas experiências incríveis, ou aficionados de games, ou eventualmente em aplicações específicas corporativas, como engenharia e outras, tá? A minha provocação aqui essa tecnologia, você enxerga ela como algo que vai ser também totalmente assim, disseminada ou amplamente disseminada, talvez não na mesma proporção, as pessoas vão ter esses equipamentos em casa ou vão fazer algum tipo de uso cada vez mais disseminado? Essa é a minha questão para você. Claro, vamos lá. Eu acho que aí eu entro um pouquinho, talvez, no campo da minha opinião, né? Para a gente poder tentar brincar de adivinhar o futuro aqui um pouquinho nesse sentido, né? Eu acho que eu que estou lidando, tá guardado ali o óculos da Apple também, que é algo fantástico, assim. Acho que esses 2 equipamentos são equipamentos muito fantásticos. Tem um outro aqui que é o Ray-Ban da Meta. Eu vou até pegar ele, peraí, deixa eu ver esse aqui, que esse aqui é bacana. Que acho que faz um pouco da referência que você está falando, né? Então, a gente está falando desse óculos aqui, por exemplo, que é um óculos que já é um Ray-Ban, né? E é um Smart Glass. Então, se eu colocar ele aqui, por exemplo, ó,
Tô tirando uma foto sua e filmando a gente, por exemplo. Então ele é um óculos que já está conectado com inteligência artificial, por exemplo, e eu posso conversar com ele, filmar, tirar foto, escutar um podcast, escutar uma ligação. Ele não tem imagem ainda. Tá? A Meta, inclusive, comentou ontem que eles estão prestes a mostrar os óculos deles com realidade aumentada. Então, assim, eu acredito muito nessa visão que eles colocam, que talvez a gente não veja uma difusão em massa tão cedo. Não acho que isso vai acontecer tão cedo, tá? São equipamentos que ainda têm muita coisa para evoluir. O próprio Mark Zuckerberg coloca que talvez o desafio maior da geração dele como profissional vai ser colocar um supercomputador num par de óculos que as pessoas queiram utilizar na rua. Então esse é o grande desafio da vida dele, segundo ele, né, como empresário. E aí a gente tem, então, esse equipamento aqui, que é um equipamento que talvez a gente poderia comparar com o nosso laptop. Então não vai ser o equipamento que você vai usar na rua, mas talvez você leve na sua mochila para usar num voo, ou você tenha em casa para poder utilizar em algumas outras áreas, para games ou para algum trabalho mais específico, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, talvez a gente comece a ver um uso de equipamentos assim no lugar do laptop ou em conjunto com o nosso laptop. Tá? Então, eu acredito que isso aqui seja uma evolução, talvez, para esse tipo de device. Enquanto esse daqui, quando e se chegarmos lá, talvez esse daqui seja de fato algo que substitua ou que trabalhe em conjunto com o nosso celular. Por que eu falo substitua o trabalho em conjunto? Porque aparentemente a gente não vem substituindo tantas coisas, a gente vem somando elas, se a gente for observar. Né? Eu continuo tendo meu monitor grande, eu continuo tendo meu laptop, eu tenho meu celular, eu tenho meu earbuds, sai som do meu laptop, sai som do meu earbuds, sai som do meu celular, mas eu tenho os 3 devices. Né? Então, assim, a gente tem visto, eu tenho um tablet aqui também, então assim, a gente tem, não necessariamente esses devices estão se canibalizando, né? Eles vão se somando, mas eles vão acabando integrando um ecossistema um pouco mais complexo de tecnologias. Então, eu acredito muito nesse sentido também. Quando fala substituir o celular, eu acho que é algo complexo e bem distante. Trabalhar junto com o celular, por exemplo, usar o processamento do seu celular e usar o óculos como visor, por exemplo, para você poder ver várias coisas, eu acho que já é algo bem mais plausível, por exemplo. Então, eu acredito que sei lá, dos próximos 10 anos, 15 anos, a gente vai estar muito mais transitando por esses espaços do que um espaço onde a gente aposenta o celular, não vai ter mais nenhum. Agora, se eu fosse chutar lá para frente, Bruno, sei lá, com 80 anos, talvez não vá ver mais o celular. Porque eu acho que eu, como designer, por exemplo, quando eu olho para esse celular, que talvez é um dos melhores que tem hoje, e eu vejo algo dentro da Apple Vision Pro, se isso realmente, se a engenharia conseguir os desafios de integrar isso no processamento, na bateria, no calor, na ergonometria, na usabilidade do usuário, enfim, valor de mercado e tal, a gente está realmente, isso aqui fica para trás de uma maneira, parece pré-histórica. Aí talvez alguém daqui 50 anos vai olhar e vai falar, como que vocês, seres humanos, com uma visão tão avançada, ficavam mexendo nessa coisinha desse tamanho, assim, sendo que você poderia ter algo tudo integrado em volta de você. Então isso, realmente, acho que essa visão mais longo prazo, assim. Bem bacana. E aí eu acho que não deixa de comentar, só para completar, só que essa integração com a inteligência artificial, que eu acho que é uma integração muito forte, porque hoje a gente vê esse crescimento dos chats, eu não sei se talvez vai trazer alguma coisa disso, mas na hora que a gente fala do crescimento do chat, você conversar com o texto, apesar de parecer fantástico com o chat GPT da vida, é muito limitado para essas novas AIs. Ela poder ver o seu mundo, entender tudo que você está vendo, e não só entender, mas interagir, colocar elementos aonde você está vendo, tem um potencial gigantesco em várias áreas, é algo que a gente fala, é outro GPT, né, um General Purpose Technology. Então, a soma da inteligência artificial com a computação espacial é uma soma muito poderosa, e não é à toa que a gente está vendo Apple, Meta, Microsoft trabalhar com esses elementos juntos, porque a gente está falando de uma nova maneira uma nova simbiose de tecnologia homem-máquina ali, né? Então, é algo que a gente ainda vai ver acontecer, porque a inteligência artificial ficar presa num chatzinho não vai ficar. E a gente também ficar preso numa telinha, então eu acho que essas coisas elas tendem a ficar cada vez mais próximas para realmente chegar a uma solução que talvez vão permitir que pessoas, inclusive cegas, possam sair andando pela rua, entendeu? De uma maneira muito mais confortável. A gente está falando de várias possibilidades de acessibilidade, de trabalho, de entretenimento. Então, são tecnologias GPT, né? General Purpose Technologies, que vão chegar para trazer uma nova era da computação e da interação homem-máquina, assim. Nossa, olha, eu lhe acompanho muito bem, Bruno, é isso mesmo. Em que ponto
de vista, por exemplo, a obsolescência de mídias e tecnologias, na verdade, é muito menor do que a gente pensa, e a gente vai somando. Por exemplo, aqui eu estou em frente a uma pilha de livros que foi algo herdeiro direto lá de Gutenberg, século XV, mas, claro, que são esses livros aqui, não são de Gutenberg, são moderníssimos, né, com papel moderno, do século XIX, XX, né, para cá. E aqui estamos convivendo com uma lente multifocal, pouco reflexo, luz, microfone, então totalmente tecnologias que vão criando assistências. E isso que você trouxe é impressionante, porque a gente começa a pensar, por exemplo, esse acoplamento de inteligência artificial generativa, coisas complexas, como um assistente. Sei lá, você abre o capô do seu carro e ele vai dizendo, olha, mexa aqui, talvez seja isso. Em carros assim, na maioria das vezes aconteceu foi que o fluido do freio estava baixo. Ele pode ir interagindo, porque eu já sei que carro é, qual é o modelo. Nesse modelo, a peça fica dessa forma. Exemplo, tá? Ou você cozinhando em casa, uma pessoa que não sabe absolutamente nada de cozinha, e ele vai aprendendo, e inclusive, na primeira vez, ele vai aprender onde fica o sal na sua cozinha, onde fica o óleo, ele pode sugerir onde fica melhor, enfim. As aplicações são infinitas. Agora, eu queria puxar aqui um assunto para uma realidade atual, né? E ver como vocês também, por exemplo, estão trabalhando com, por exemplo, um campo de treinamento ou de qualificação nas corporações. Exemplo, tá? Vamos explorar um pouquinho isso nessa conversa. A Brothers tem atuado também nesse segmento? Então, a gente começou uma spin-off da Brothers ano passado, chamada Lab, que é uma spin-off da Brothers Interactive, que é focada justamente em educação. Então, faz mais ou menos 1 ano e meio, aí, 2 anos, que a Brothers hoje, dificilmente a gente trabalha em projetos que são de curto prazo, ou mais para fazer mídia, aparecer numa campanha e tal. A gente está sempre trabalhando com a área de tecnologia em projetos mais de médio e longo prazo que agreguem valores. Então, são clientes que às vezes ficam com a gente 2 anos, 3 anos, até implementar um processo. Então, por exemplo, a gente fez o primeiro treinamento de test drive da Mercedes-Benz na América Latina e América e Brasil. Então a gente pegou um treinamento que era todo feito em alemão e de 3 dias de curso e traduziu para um treinamento de realidade virtual de 1 hora, por exemplo. A gente fez toda a parte de Customer Learning da Ford, né, que é a plataforma Guia 360, que hoje é mais focada em web, mas na época que a gente começou, a gente tinha os tours nos veículos e toda a apresentação do veículo em web 360, porque estava na época da pandemia, as pessoas não podiam receber os carros, então os carros eram entregues de maneira diferente. E aí, os carros conectados trazem muito mais tecnologia agregada. Então, você aumenta o valor do veículo, a publicidade tradicional, ela não entrega o porquê que aquilo está aumentando de fato, e aí essa plataforma está um sucesso, ela está crescendo muito, assim, há muitos anos já, porque ela é onde você explica como você usa o veículo de uma maneira muito bem integrada. Então, Customer Learning, que é uma área de CX e UX que eu acredito muito, assim, que com produtos mais complexos, você realmente trazer a educação para o cliente, do que ele está comprando, como que ele usa aquilo melhor, de uma maneira fácil de se digerir, traz um valor agregado gigantesco e deixa uma retenção muito maior dele com a marca, né? Então, a gente fez também, né, para a Iveco, para o grupo Iveco, foi o maior, talvez eu acredito que talvez um dos maiores treinamentos já feitos de VR que eu conheço, assim, é o que eu conheço bastante coisa. São mais de 10 horas de conteúdo em realidade virtual, centenas de páginas de roteiro, traduzido acho que para, da última vez, 15 idiomas, e distribuído em vários países, foi feito direto com a Itália, com os italianos, assim, foram mais de 300 horas de design thinking para desenhar todo o processo deles de commercial vehicles, de soft skills e vendas. Então a gente fez todo um treinamento, todo roleplay, todo cheio de simulação. Então ele aprendia e aí logo vinha um cliente, ele tinha que conversar com o cliente e fazer as respostas certas, e cada resposta certa disparava um outro comentário de um cliente em caminhos diferentes, e ele era avaliado nesses atendimentos. Então, e desde soft skills até a parte de treinamento de portfólio técnico de produtos, estratégias e uso de programas da marca. Então, isso foi muito legal, porque também eles tinham um custo elevadíssimo de trazer as pessoas, voar pessoas pela Europa toda, tirar as pessoas dentro da concessionária para poder fazer o treinamento, e muitas vezes as pessoas seriam só, né, gerentes ou pessoas de cargo mais alto que poderiam ir, né, nesse espaço. Então eu acho que aí a gente teve
um histórico muito legal com eles Espetáculo. e que ganhou muita força. Foi um projeto muito bacana. Muito bacana. Então, assim, Bom, são alguns exemplos, tá? A sim, gente está claro. muito focado em educação corporativa hoje na LabLab. A gente está, Claro. inclusive, trazendo agora para uma nova versão o Virtual Humans, onde a gente está integrando AI generativo, tipo GPT e agentes, com humanos virtuais, para que essa interação de resposta e conversa, e treinamento de soft skills, por exemplo, ela seja feita através de linguagem natural. Então a pessoa coloca o óculos, ela vai ter um modelo ali 3D, ela sai conversando com ele, sai conversando de volta, e no fim das contas a gente tem uma avaliação entregue para o cliente com os parâmetros daquele diálogo, por exemplo, né, que é bem legal. Fantástico. Olha, eu gosto sempre de chegando mais próximo do final. Infelizmente, a conversa da gente é curtinha, mas para um assunto tão palpitante, vibrante, e também com um interlocutor como você, né, Bruno? Porque você é um craque do assunto, não é um elogio gratuito, né? Você realmente domina, né? Manja, como a turma diz. Eu queria Obrigado. fazer uma provocação aqui, não de tendências assim gerais, mas até uma tendência de mercado. Você vê muitos, digamos assim, a emergência de um campo de concorrência no que vocês estão atuando, porque eu sei que é uma coisa muito específica, demanda, não é uma barreira de entrada trivial, você atuar como um concorrente, digamos assim, ou um colaborador, enfim, concorrência saudável, bacana, da Brothers. Como é que você vê esse campo de uma nova vertente que é de produtora, mas não é exatamente uma publicidade, é uma inteligência de negócio e uma inteligência que lida com essas tecnologias computacionais imersivas? Como é que você vê esse campo de atuação? Né? Já tem algum lugar que já está maduro? Sei lá, eu sempre penso nos Estados Unidos. Fala para a gente deste trend, né, de mercado de atuação. Sim, então eu acho que a gente tem, como eu falei, né, a gente está falando de uma general purpose technology, né, uma nova plataforma de computação. Então eu acho que ela tem um espaço muito amplo de atuação. Se a gente pode pegar um segmento, né, aí a gente está falando, sei lá, vou pegar um produto específico que são produtos de educação para o segmento corporativo automotivo. Sei lá, vamos dizer que a gente vai fazendo recortes, né, porque ela vai estar em tudo. Eu posso fazer um software de design, eu posso fazer um game, eu posso fazer um software de produtividade, eu posso fazer N coisas dentro dessas plataformas, e isso abre espaço para muita gente fazer coisas muito distintas, que aí eu acho que tem um oceano azul ainda, principalmente no Brasil, porque se você for ter uma ideia, nenhum desses óculos nem é vendido no Brasil ainda, oficialmente. Então, o nosso mercado nem existe, tá? Então, a gente está falando a gente está trabalhando desde 2016 em um mercado que não existe para a Meta, em um mercado que não existe para a Apple, que simplesmente não existe, tá? Então, a gente está falando a gente talvez veja a Meta homologar os óculos aqui ano que vem, rumores. Então, assim, imagina que a gente está muito antes Isso com certeza vai trazer vantagens competitivas em termos de aprendizado, de design, porque um dos grandes desafios, na hora que a gente fala, beleza, você pode ir lá aprender a usar a tecnologia, criar o software, mas ele não é um software que eu faço um website, que a pessoa entra e já começa a usar. A gente está falando de implementação cultural, então é cultura corporativa, entender quem são os sponsors dentro da empresa, qual que é o caminho disso passar a ser utilizado, como que se entrega valor, quais são os custos e benefícios disso. Então existe, e aí eu acho que o meu lado de administrador e designer tem um olhar empreendedor, um olhar que complementa, que não é só de um desenvolvedor ou só de alguém criativo, né? Porque isso começa a trazer outras variáveis mais complexas em que talvez a pessoa venda um projeto, mas não se sustenta, né, nesse mercado. Então eu acho que os desafios entram nessa complexidade, que são tarefas realmente multidisciplinares. A gente está falando de equipes e profissionais multidisciplinares, e que aí eu acho que a barreira de entrada aumenta um pouquinho quando a gente está falando de educação corporativa, né? Fantástico. Principalmente. Eu vejo você, Bruno, apesar de você ser um cara super jovem, né? Como em pouco tempo, vocês serão brothers como uma espécie de evangelistas e de pioneiros num campo que certamente vocês serão sempre uma referência. Eu Até parabenizo. uma curiosidade, viu, para você saber, por exemplo, a gente ganhou, desculpa te interromper, mas só para você saber, em 2019 a gente fez um projeto para os Estados Unidos, para a Covid-19, na época da Covid-19, e a gente ganhou um prêmio, uma Innovation Award da Infectious Disease Association of America. A gente fez um treinamento de preparação de pessoas, de first responders, da sociedade civil, para poder se prepararem para entrar em áreas contaminadas. Então, um treinamento de realidade virtual que não precisava de profissional,
nem de gastar equipamento de segurança, nem tempo de ninguém, que treinava e avaliava pessoas para elas poderem entrar em áreas contaminadas e ajudar, que estava faltando gente, não tinha nem EPI disponível e nem gente disponível para treinar os outros. Isso foi utilizado no Hospital dos Veteranos dos Estados Unidos, está utilizado em várias áreas do governo, essa aplicação, por exemplo. Isso foi em 2019 ainda. Então, são histórias legais. Né? Bom, conversando com você, eu já vi aqui coisas para o mundo financeiro e para o mundo do agro, onde eu circulo um pouco nesse mundo, que são fascinantes. Bruno, para os nossos espectadores, eles saibam que aqui na descrição do vídeo e do áudio no Spotify, tem lá o link para Brothers, para quem quiser saber mais, entrar em contato com vocês eventualmente. Parabéns, Bruno. Um grande abraço para você e para os seus sócios. Portas abertas aqui no Banco Alfa. Foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigado por receber. Sempre uma honra conversar sobre. Estou disponível nas redes sociais também. Tem Instagram, Bruno Pedrosa, LinkedIn. Quem quiser seguir, conversar. Eu adoro conectar, bater papo, apoiar de alguma maneira. Tá bom? Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Bruno Pedrosa, que é sócio da produtora Brothers, que trabalha com realidade virtual, realidade aumentada, enfim, essas tecnologias imersivas, e ele é exatamente o head de engenharia desse grupo. Então você já sabe, continue nos nossos canais aqui do Alfa, no Spotify e no YouTube. Até o próximo programa.